Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que invocaram a vossa proteção e imploraram vosso socorro tivessem ficado sem consolação. Com esta confiança venho à vossa presença, a vós fervorosamente me recomendo. Ó, não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos a acolhê-las favoravelmente. Amém. Hoje, quarta-feira, dia de honrarmos o esposo castíssimo da bem-aventurada Virgem Maria, São José, um homem justo. Do ponto de vista bíblico, justo significa aquele que busca fazer a vontade de Deus, é quem pratica, de fato, a vontade de nosso Senhor. Um homem do silêncio, do recolhimento, que é um modelo para nós, terror dos demônios. Homem simples, humilde, de grandes virtudes que nos ajuda também a buscar nele a fonte da graça, que nos ensina o caminho da oração, através do silêncio, de escutar a Deus no íntimo de nosso ser, de nosso coração. E tudo isto tem a ver, inclusive, com o Evangelho de hoje, narrado por São Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 4, quando na ocasião Jesus nos ensina a rezar, porque os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus apresenta praticamente 7 pedidos. O 7 é o número simbólico para falar da plenitude. E o Pai Nosso é uma oração de libertação tão forte, porque é a oração que nosso Senhor Jesus ensinou. Uma vez uma senhora me pediu uma oração de libertação que pudesse ser muito eficaz, e eu falei sobre o Pai Nosso. É a oração que o próprio Jesus ensinou. Certamente não haveria oração melhor do que esta para nos ajudar a colocar em prática, a santificar o nome de Deus, agindo de forma coerente, decentemente em nossa vida, a fim de que a vontade dele seja feita e não a nossa, como nós almejamos e desejamos. Que nunca nos falte o pão de cada dia, seja material, mas sobretudo espiritual, porque Jesus é o pão que veio do céu, é o próprio Deus, que alimenta nossa alma. E quantas pessoas católicas que ainda não comungam, ou mesmo, posso dizer, que deixaram de comungar por alguma situação de pecado, por causa da sua infidelidade. É um remédio de imortalidade, como nos ensina Santo Tomás de Aquino. Eu não deveria deixar de comungar. É o corpo de Deus. Para nós católicos acreditamos, porque Jesus assim o quis. Ele instituiu a Eucaristia para que pudéssemos viver para Ele, por Cristo, com Cristo, em Cristo. É nele e não há outro caminho que conduz à salvação senão nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a perdoar, a amar, a de fato agir contra a maré, contra o mundo do pecado. Por isso ele nos ensina a rezar: não nos deixeis cair em tentação, porque ela aparece. Seremos provados, seremos tentados, haverá tribulações em nossa vida, mas devemos manter a confiança no Senhor para não sucumbir, para de fato não cair e, se cair, levantar. Segurar nos braços de Deus, na mão de nosso Senhor, para que sejamos erguidos. Neste episódio que nós iremos ler hoje, os discípulos perceberam que Jesus se retirava para rezar. E a pergunta: você também faz como Jesus? Se retira para rezar? Vai buscar no silêncio, na entrega, esse diálogo com nosso Senhor, com o Pai?
Ou você procrastina, ou você, de fato, ao invés de rezar, de buscar fazer oração pessoal, se dedica mais às coisas do mundo, celular, academia, práticas esportivas. A quem você coloca em primeiro lugar na tua vida? Como você tem recebido Jesus em tua vida? Qual a importância que você tem dado às coisas de Deus? Veja que um discípulo que observava como Jesus orava pediu que os ensinasse a rezar. Talvez a gente não reze bem como deve ser, por isso que precisamos aprender com Jesus. E para rezar há muitas formas, com sussurros, com lágrimas, com o pensamento, em comunhão com os outros, em comunidade, mas não podemos perder o conteúdo que Jesus estabelece, a vontade do Pai, a santificação de seu nome, a construção do reino, o pão e o perdão para os irmãos. Finalmente, que Ele nos ajude a não cair em tentação. Que Deus nos abençoe neste dia e que possamos aprender também com os místicos a entrar em intimidade com o Senhor na oração, na adoração, na contemplação dos mistérios de Deus para o crescimento da nossa vida espiritual, na prática das virtudes, buscando a glória de Deus e não a minha glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Tenha uma santa quarta-feira muito abençoada na sua vida, que São José lhe guie pelos passos de nosso Senhor. Salve Maria!